Olá, pessoal! Hoje nós estaremos continuando a série dos vídeos sobre os princípios de conduta humana, ou de Yama e Niyama, falando especificamente sobre os princípios de harmonia com os outros, trabalhando profundamente com ética e integridade, e também vou estar compartilhando com vocês algumas perguntas para que a gente possa refletir como a gente está atuando na vida. O meu nome é Guilherme Barros da Luz e eu vou estar compartilhando hoje 2 princípios de harmonia com os outros. O primeiro princípio, de um total de 5, é chamado de Ahimsa. Ahimsa diz respeito a não ferir, significa não ferir nenhum ser e não causar sofrimento através de palavras, até mesmo pensamento ou ações. Então, vocês imaginem, é um esforço para minimizar a capacidade de machucar, ferir o ambiente exterior em qualquer circunstância. Óbvio que tem contextos, situações, mas imagina a gente estar com a consciência a todo momento de tentar causar o mínimo de sofrimento, o mínimo de tristeza possível no nosso entorno. É óbvio que a gente não tem controle com aquilo com que as pessoas interpretam e entendem daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz, porque isso depende também do nível de consciência de cada uma. No entanto, também a gente pode trabalhar com a nossa intenção, e a nossa intenção ela é muito importante. E a gente tendo essa intenção pura de não ferir realmente outras pessoas, não ferir o ambiente, não ferir a natureza, ou diminuir pelo menos isso, já é uma transformação muito grande na nossa sociedade. Então esse é o primeiro princípio de conduta humana, e a gente pode lembrar de uma pessoa que falava muito nisso, que era Gandhi. Então ele conseguiu uma revolução dentro de um país a partir de uma prática de não violência, a partir de uma prática de ahimsa. Então aqui vão algumas perguntas para vocês, para auxiliar nesse processo de reflexão e de introspecção. Então a primeira pergunta que vai hoje é a seguinte: respeitar aos outros é importante para mim? Então pergunta para ti, será que respeitar os outros para mim é importante? Tu pode anotar para respondê-las depois, para refletir. A segunda pergunta é: eu sinto dor quando eu causo dor nos outros? Ou até mesmo eu sinto um incômodo, uma dor quando eu vejo o sofrimento de outras pessoas? Isso me toca? A terceira pergunta é: eu tento não alimentar pensamentos negativos na minha mente sobre ninguém? Porque é óbvio, antes da ação, o pensamento tem que vir na mente. Então, se a gente começa a cultivar tipos diferentes de pensamento, as ações vão ser diferentes. Mas reflete, eu tento não ficar alimentando esses pensamentos negativos sobre qualquer pessoa? E a quarta pergunta é: eu tento esquecer aquelas pessoas que me fizeram algum dano e eu não sou vingativo? Então, se eu fico guardando rancor, e estou pensando em alguma vingança, eu tento oferecer ou esquecer aqueles que me fizeram algum mal? Então essas são algumas perguntas com relação à ahimsa. Não são umas perguntas simples, mas elas podem ajudar na nossa elevação espiritual, na nossa transformação espiritual e principalmente no relacionamento com os outros. Citando aqui que todas essas perguntas elas vêm da fonte da filosofia do Shri Shri Anandamurti, que criou uma instituição chamada de Ananda Marga. Tá? Mas esses códigos yogis já vêm de diversas tradições, de diversas linhas dentro do yoga, e foram cultivadas também por grandes mestres. Mas elas servem para qualquer pessoa, independente de religião, tradição ou cultura até mesmo. Então, o segundo código, ou segundo princípio de conduta, ou segundo princípio de ética universal com relação aos outros é chamado de Satya. Satya é utilizar, digamos, a palavra, a mente, com propósitos do bem, com propósitos benevolentes, ou seja, resumindo, a verdade benevolente. Então, a gente utiliza as palavras, utiliza a nossa mente para o bem-estar geral. Então, a ênfase é dar a verdade que ajuda, a verdade que faz o bem. Então, até mesmo Buda falava em seus discursos há muito tempo que a primeira prioridade das nossas palavras deve ser de utilidade para os outros. E a segunda prioridade é que sejam verdadeiras.
E a terceira prioridade é que sejam doces. Então, é através desse princípio promover o aumento ou a maximização do bem-estar coletivo. E aí, através de pensamentos, palavras e também, óbvio, ações. Então, aqui vão 4 perguntas para a nossa reflexão. E, de novo, pega um tempinho, escreve e pergunta sobre a tua vida, na tua caminhada espiritual, como tu está atuando com relação a esses princípios e essas perguntas. Aqui vão. Perguntas de Satya, verdade benevolente. 1. Eu tento usar as palavras de modo que as pessoas sintam-se alegres e felizes? 2. Eu sou paciente com os outros e não uso palavras ásperas ou ofensivas, mesmo quando aborrecido? E esse talvez seja um dos mais difíceis, eu vejo que eu tenho um pouco de dificuldade nisso também, já melhorei bastante, que era muito explosivo, hoje eu vejo, digamos assim, de 10, talvez 9 eu não faça isso, mas chega algum momento que às vezes, né, pega desprevenido, então estou tentando trabalhar bastante nisso. No terceiro, nunca revido, calunio ou comento e não faço brincadeira de mau gosto ou coisas desse tipo. Então, falar mal de pessoas, caluniar quando não tem certeza, ou comentar, né? Essas são perguntas para a gente se fazer. Que benefício isso tem? Os próprios cabalistas comentam que quando a gente fala mal de alguém, a gente está fazendo mal para a gente, para a pessoa que a gente está comentando o assunto e para outra pessoa que está ao lado do mundo. E qual benefício isso traz para essas 3 pessoas, né? E a quarta pergunta é, eu sei quando e como ser diplomático para não ser inconveniente aos outros? Então eu sei os momentos também onde me colocar e ficar quieto e não criar essa inconveniência para outras pessoas? Então eu convido a vocês a assistirem esse vídeo de novo, as perguntas vão estar aqui embaixo na explicação do vídeo aqui no YouTube e que vocês possam praticar diariamente esses 2 princípios de Ahimsa e Satya com maior ênfase na vida. Muito obrigado e fiquem ligados nos próximos vídeos aí, nos próximos dias e semanas. Um abraço a todos.